Manhã Boa Nova está de volta. Nós temos aí uma mensagem do Paulo Eduardo de São Paulo, participando aqui do Manhã Boa Nova conosco. Vamos conferir. Bom dia, muita paz a todos. É Paulo Eduardo. Realmente, a tecnologia está chegando. Usamos robô praticamente para realizar tudo. E nas indústrias, na colheita de frutas. E eu sempre me pergunto, quem vai consumir esses produtos? São os robôs ou são os seres humanos? Se o ser humano não tem uma atividade onde ele vai ser remunerado para que ele possa consumir, será que esse consumo será gratuito? Porque as indústrias, se ela produz e ela só visa a parte lucrativa, quem vai consumir? Porque o robô não sente fome. O robô não precisa de laranja, o robô não precisa de automóvel. Então, como será esse futuro? Como eu conseguirei conquistar o dinheiro necessário para que eu possa adquirir todas essas coisas de consumo diário? Um abraço a todos. É um pensamento que eu acredito que o grande empresário ainda, ele não parou para analisar. Que quem consome é justamente aquele funcionário que ele está dispensando. Excelente pergunta. Muito obrigada. Gratidão pela participação. Hildo Rosa. A gente já está aí vivendo algumas grandes transformações no sentido da tomada de consciência. Nós já falamos de economia solidária, né? Que é um outro jeito de se relacionar, de lidar. E eu entendo que esse questionamento do nosso ouvinte vai nos levar para a seguinte questão. A ideia de acumularmos, como o capitalismo vem nos ensinando há tanto tempo, vai perdendo sentido. A ideia de fronteira, que nós fatiamos o planeta em trocentos países, também vai perdendo sentido. Porque tudo hoje é global, tudo hoje é planetário. E a gente vai começar a desconfiar, porque parece que a gente ainda resiste um pouquinho, que tudo só faz sentido se o todo fizer parte. E da maneira como nós vivemos hoje, ainda não é essa a máxima que nos rege. A máxima que nos rege ainda hoje é de acumular, e quanto mais você acumula, mais você é símbolo de sucesso, independente de aquele que está do teu lado estar passando fome. Então, eu entendo que a facilidade que nós vamos ganhando de produzir, seja alimento, conhecimento, tecnologia, vai fazendo com que o homem possa interagir mais e viver todo mundo mais com aquilo que se faz necessário. Então, se eu pensar há pouco tempo atrás, quão difícil era para nós acessarmos informação, né? Um médico que se formasse no Brasil dificilmente teria condições de conhecer o que estava acontecendo nos centros de excelência da medicina pelo mundo afora. Hoje, em tempo real, uma pesquisa que está acontecendo em um outro país, o profissional daqui está participando, está assistindo. Você vê que em pouquíssimas horas o coronavírus foi mapeado por profissionais aqui do nosso país. Enfim, há 2 décadas atrás isso seria impossível, né? Porque com o desenvolvimento tecnológico, a gente vai acabar entendendo que tudo é de todos e nós vamos conseguir dividir, equacionar o patrimônio da humanidade de uma maneira onde todos sejamos beneficiados. Inclusive, essa questão do ouvinte debate em vários lugares, assim. Inclusive, em Davos foi um debate muito sério também essa questão da tecnologia e como ela tem essa questão da empregabilidade, né? É uma preocupação, porque a princípio você tem uma demanda, né, sendo substituída, profissões novas aparecem, mas essas pessoas não se qualificam a tempo. Então, existe sim essa preocupação. Uma das questões para que a economia não sofresse esses impactos, né? Bill Gates uma vez citou, deve tributar o robô. Então, todo aquele que tiver sua robótica deveria ter se tributado para que esse nível de custo, né, querendo não gerasse essa experiência da relação do humano. Isso também é um pensamento, mas não é um pensamento totalmente viável. Fala-se uma renda única, que o governo então propiciaria uma renda única a todos e não saberia-se como levantaria essa renda única para todos. Também isso não é certo, porque a pessoa não se limita a ganhar só aquilo, ela quer mais.
Aí falaram-se várias questões sobre como se levantariam capitais para que substituíssem todas essas mãos de obra. A bem da verdade é que essas mãos de obra, elas vão se qualificando, vão se substituindo aos poucos. Como no passado nós tivemos pessoas que foram substituídas por tantas tarefas e se adequaram a outras, mas a mente empreendedora, a mente criativa é que está sendo empurrada para tudo isso. Nós estamos sendo cutucados, a gente está muito deitado em cima do prego, reclamando de tudo e não levanta em cima dele. Então está doendo o prego, mas a gente não se levanta. E o que a tecnologia está fazendo? Nos empurrar a sermos criativos e empreendedores. Então a criatividade e empreendedorismo diz assim, no passado, então, você tinha o vinho e ele vinagrou, né? Ele ficou ácido. Então era ser jogado fora. Alguém descobriu que o vinagre era bom para tantas coisas. E tantas coisas assim, a mente criativa, empreendedora, ela vai ver naquilo que ninguém mais vê nada, ela vai ver uma oportunidade. Se estivermos atrelados a tarefas que são apenas robóticas, no sentido de trabalho, eu coloco numa caixinha, fecho, coloco um selo e mando, cadê a mente criativa sendo estimulada? Então, a princípio, tudo aquilo que nos movimenta para uma mudança é desconfortável, né? E isso é o que o ouvinte está colocando, é um medo muito comum dessa relação mundial, mas Deus, ele tem nas leis, né, que ele mesmo criou, que são aí nas obras espíritas, que se o homem souber contentar-se com o necessário, o supérfluo nunca lhe faltará. Então, é essa relação que o Edu falou. A gente vai se adaptar a questões mais necessárias, o supérfluo já não vai ser tão buscado pelo homem, ele vai ser modificado a estimular a sua mente, né, criadora, empreendedora. Ele não vai mais estar acostumado com aquele, eu tenho um emprego, eu vou lá, faço a mesma tarefa de mexer os braços o dia inteiro e sair dele e volto para casa. Ele vai entender que ele vai ter que levantar, pensar num dia de uma criação, de uma obra, de uma realização. Ele vai ser o co-criador da sua obra. E isso não vai acontecer se não houver algo que nos incomode. Sim. Então, a ausência assim, de uma segurança vai ser o primeiro passo. É bom, a princípio não. Nada que a gente não conhece por completo domínio é bom, mas ela vai ser necessária. Pelo YouTube, Maria Benedita de Campos diz, tudo flui, temos que nos adaptar e renovar. Tomara possa, como tempos atrás, a troca do que tinha no quintal com o que o outro não tinha. Era muito bom. E aí, Dri? No passado foi assim, né? As moedas de troca, né? Isso fez parte, né, da nossa essência, da nossa caminhada. É que eu falei, a gente vai começar a dar valor ao necessário, a gente vai começar a não querer tanto supérfluo, mas nunca vai andar para trás. Ver que a própria doutrina diz, a gente está sempre evoluindo. Então não tem como a tecnologia não fazer o homem evoluir. Nós temos aqui mais uma participação no YouTube, é o Abílio, né? O Abílio de Elias, que falou, é muito correto. Muitas casas espíritas são conservadoras e precisa modificar gradativamente, se atualizando. São 7 milhões de encarnados e 3 vezes mais desencarnados, querendo reencarnar e moralizar. Já está... Gente, lembra sempre que a gente desencarna. Então, vai mudar, não se preocupa, não. Talvez nos inquiete a velocidade, né? Mas a questão de brigar com o tempo ainda é muito do homem, né? Deus não briga com o tempo. Deus nos dá o tempo para que a gente faça as coisas que devem ser feitas. Então, não tenhamos pressa. Se uma geração inteira foi formada com essa mentalidade, já estão desencarnando. E a geração nova vai trazendo esses saberes, vai trazendo essa tecnologia. E aí a gente sempre lembrar, a questão moral é o mais importante. O suporte, tanto faz. Se você vai usar um note, se essa aula chega no teu celular, se o palestrante vai levar imagens para ilustrar o trabalho que ele está propondo, isso não é o mais importante. O mais importante é que moralmente a gente passe o recado com o conteúdo que a doutrina se propõe a fazer. Se isso aconteceu, o suporte é o que menos importa. É isso, Dri. Exatamente. A casa, pensa a população que se declarou espírita e a quantidade de casas que temos. Não tem como a gente abraçar dentro de uma casa espírita essa quantidade. Então a gente precisa usar da tecnologia sim para levar para todos esses que já se declaram espíritas e conquistar aqueles que ainda não conhecem através da tecnologia. Roseli
Iada Flores aqui no nosso Facebook. Bom dia, eu estou há pouco tempo acompanhando o programa e aprendendo sobre a doutrina. Hildo, sobre o que você falou de que a população irá diminuir com a evolução, isso quer dizer que haverá menos reencarnações? Não. Isso quer dizer que a gente vai estar reencarnando em outros lugares. É uma condição que se faz necessária e ela é muito natural. Porque se você está num meio onde você não tem condições de acompanhar, de assimilar e de se desenvolver nesse meio, não teria nenhum sentido você permanecer aí. Se você cumpriu o que era a expectativa de uma determinada série escolar, você é promovido para a série seguinte. Então, esses espíritos estarão sendo promovidos para ambientes mais adequados para a condição evolutiva que eles vão estar enfrentando, e a Terra vai naturalmente ganhando uma outra característica, que é o que nós já estamos percebendo, né? Tem um experimento que é muito interessante, foi feito na década de 70, ele foi usado depois até para pesquisas de várias ordens, se chama Universo 26. E se você for entender esse comentário do Hildo, eu enxergo bem essa questão. De fato, além do que a doutrina nos coloca, que aqui ficam aqueles que se adequarem ao momento evolutivo do planeta, tem também a própria condição de uma evolução que ela chega um momento em que ela incha tanto que naquele ambiente, mesmo que o ambiente propicie, alimento, condições de moradia, essa condição de excesso começa a parar daí e diminuir um pouco. Então, esse experimento 26 ele mostra, porque foi criado um ambiente totalmente adequado para uma vida limitada no local, em que eram ratos, né, que se multiplicavam, mas não faltava alimento, não faltava o que é necessário para a vida. Mas chegou um momento que se entendia que eles iriam se multiplicar uma quantidade tão enorme, mas aconteceu ao contrário, eles foram diminuindo, ao ponto de depois chegar no mesmo estágio inicial de quantidade mais ou menos que foi o projeto da pesquisa. Uhum. E isso demonstra que é uma condição nossa de controle. Né? Mesmo um planeta como o nosso, ele precisa de um controle populacional para que ele viva em equilíbrio com o próprio ecossistema. Uhum. Então, é isso que o Hildo está colocando, é fato. Então, aqui vão ficar aqueles espíritos que já conseguiram chegar num grau para acompanhar essa questão, outros vão habitar outras formas planetárias para também fazer com que essa evolução ocorra nessa mesma proposta. Né? Então, não é que diminui, né? É que controla-se, é diferente. Certo. Tiago Melo, também no Face. Bom dia, meus amados. Eu faço parte do grupo dos geógrafos em extinção. Hoje, minha profissão está altamente inserida nas tecnologias, como sensoriamento remoto, imagens de satélite e GPS. Beijo grande no coração, Tiago Melo, do centro de Guarulhos. Ele vai ter que pensar nessa profissão, reinventando aspectos dela, que o robô não poderá realmente se adequar. Porque isso que é o mente criativo e o empreendedorismo. Né? Ele já tem o conhecimento, mas ele vai transformar esse conhecimento no nível que a inteligência que vem de Deus, que habita em nós, é capaz e um robô não. Né? Então, a mesma profissão dele, ela vai se adequar a um outro contexto, a uma outra exploração dessa profissão, que só realmente a mente criativa e uma mente divina pode alcançar. E é um bom exemplo que ele nos trouxe, né? Mas trouxe sem medo, né? Ele brinca com a ideia, ele está aberto para esse conhecimento, para essa transformação que se faz necessária. E nós já estamos de longa data ouvindo falar que o nosso planeta está caminhando para a condição de regeneração. Já. E essa condição vai nos organizar melhor, vai nos posicionar melhor diante de outros valores. Que essa convulsão social que nós estamos vivendo agora pede por isso. Né? A gente vê os grandes movimentos migratórios e as barreiras sendo derrubadas porque as populações migram por fome, por guerra, por uma série de fatores. Eu adoro quando vem um coronavírus, assim, para todo mundo, porque aí todo mundo pensa. Agora a gente está aí, não sabe se vai cancelar os jogos no Japão, se vão manter. Então, como é importante a gente pensar no todo e em todos. Acabou aquela coisa da sua casinha, que aqui é melhor que lá, não. É para todo mundo e todo mundo envolvido nas mesmas questões. Muito bom. Marli Cavanha, no Facebook. Não podemos parar no tempo. A tecnologia andando junto com a moralidade se torna uma arma do bem.
Sabedoria e cautela ao usar o que o Senhor Criador do Universo nos pôs às mãos. É a Marlinho. Deus nunca vai negar recursos, porque Deus não duvida da sua criação, né? E por não duvidar da sua criação, Deus sempre nos dá a oportunidade. E mesmo aquilo que nós entendermos ser um grande mal, se nós provocamos guerra, se nós provocamos atrocidades de toda sorte, pode ter certeza que não é isso que perturba Deus. Porque quando uma criança risca o sofá, derruba o café não sei aonde, enfim, a proporção é a mesma. Ele sabe que nós estamos nesse momento de aprendizado, como se fôssemos crianças, e fazemos o uso indevido de algumas coisas, não que vá ser conivente, então vem a lei de causa e efeito, não como punição, mas como um direcionamento positivo, nos corrigindo para que a gente possa fazer melhor. Mas não há uma postura punitiva, porque nós queremos sempre essa ideia de condenar isso ou aquilo, porque se conseguirmos agir assim, a gente vai dominar uns aos outros. E a doutrina espírita está dizendo, não, chega dessa história de querer dominar o outro. Vamos, cada qual de nós, ganharmos consciência e com a consciência que nós temos, impulsionar a evolução. Sempre foi o objetivo, né, da nossa evolução terrena, caminhar em conhecimento e inteligência, né? Mas é interessante que a gente está num momento em que a inteligência está se desenvolvendo num aspecto muito horizontal, né, entre nós, e não nessa inteligência divina, né? Então, moralmente, nós estamos arraigados a princípios muito terrenos, não espirituais. O homem, quando aprendeu a usar o fogo para sua sobrevivência, Deus deu a inteligência ao homem, ele fez o quê? Ele foi atear fogo no outro porque o outro não falava a mesma linguagem divina que ele. Então, nós realmente, a meta sempre foi que a evolução ela fosse tanto na horizontal, abraçando a todos, como em direção a Deus. Por enquanto, a gente ainda está muito na horizontal, só no horizonte, abraçando uns aos outros, prendendo com essa questão moral, e não entendendo essa relação do moral com Deus. Márcia Medeiros, Vanessa, adorei o programa de hoje. Adriana e Hildo, pessoas inspiradas e cultas, nos acrescentam muito com sua contribuição. Gratidão, pessoas lindas. Que legal, um abraço para Márcia. Hoje eu nem contradisse o Hildo para não causar problemas lá no encontro. O encontro está chegando, né, Adri? Não quero apanhar. É melhor não apanhar. Aí quando passar o encontro, aí tudo bem. Ela diz, adorei o programa, ainda tem mais, Márcia. Não terminou, continue conosco, tá bom? Um abraço aí pra você. E nós temos a Ângela Santos, bom dia a todos, paz e luz. Viva aos tempos da tecnologia da informação. No trabalho e em casa, no carro, sintonizo pelo YouTube, Spotify, rádio, TV, overdose de doutrina espírita. Beijos a todos. Olha que legal. Esse é o futuro. Olha, eu falo que hoje eu tenho a oportunidade de estar lavando minha louça e assistindo uma palestra. Eu boto ali no celular, estou ouvindo, e a louça se torna muito mais interessante que aquela matéria que eu estou ouvindo ali. Agrega valor. Agrega, exatamente. Agrega valor. Agora, será que existe tecnologia equivalente lá no mundo espiritual? Como seria isso? Ela vem de lá, né? Primeiro lá, né? Eu sempre tenho uma fantasia assim nas minhas percepções. Que alguém vai lá, varre o céu, joga um monte de iPhone aqui embaixo, aí pega, não sei o que, pra legal que isso? Aí. Como se fosse realmente, porque o conhecimento ele desce até aquelas antenas que estão aqui na Terra, mas é da gente perguntar de onde veio isso, né? Tem um grupo pesquisando aqui, um outro pesquisando lá, e de repente eles chegam à mesma conclusão, ou os aparelhos são muito parecidos, né? Tem essa impressão que eles lembram um ao outro, e muitas dessas pesquisas estão, por a nossa condição ainda de reserva de mercado, de patente, de, enfim, essa nossa ganância, se a gente pensar na área da saúde, né? Um pesquisa o remédio aqui, o outro lá, e não conta para o outro. Deixa eu morrer, porque quem vai descobrir primeiro somos nós. Mas o conhecimento, ele desce, né? Então, essas tecnologias só podem estar vindo da espiritualidade superior a serviço da nossa evolução. Então, com certeza tem. Se a gente for fazer uma leitura bastante atenta de alguns livros da obra de André Luiz, você vai pegar uma série de nuances onde os relatos vão dizer assim, olha, estava acontecendo uma palestra não sei aonde, e o espírito foi deslocado para ouvir, ou a palestra foi transferida para aquela colônia. Então, são saberes que nós já conhecemos, que nós já sabemos que existem nas outras dimensões. Temos esse acesso já, né?
E quantos de nós, no desprendimento corporal, do sono, não estamos nesses locais em aprendizado, retornamos com tanta ideia, né? Inspirações. Aí vê, por exemplo, o antibiótico, a penicilina. Me olhou lá para um pão mofado, à noite ele teve uma palestra, falou sobre aquilo, aquele pão mofado fez sentido, pronto, resolveu por vontade e determinação e inspiração que vem do mais alto. Então nós somos muito inspirados, sim, pela inteligência suprema. Marli Cavanha diz: amor uns aos outros, o mais forte auxiliando o mais fraco. Isso seria da vontade do Pai Supremo. A função do mais forte é auxiliar o mais fraco. Isso está realmente nas próprias ordens morais da vida. Arnaldo de Oliveira diz: Hildo, essa equação 3/3 e será sempre a mesma? Ou seja, 1/3 encarnados e 2/3 desencarnados? 2/3, né? Seria isso uma regra? Não sei se é uma regra, mas a gente tem essa informação. Mas acho que tem uma orquestração divina aí. A gente tem uma necessidade de pensar segundo os nossos modelos, e não estou dizendo que isso seja errado, pelo menos nos estrutura um pouquinho, mas não deve ser essa questão a inquietar as nossas almas, mas é nos prepararmos para ver se a gente consegue passar na prova. Acho que o grande desafio quando uma informação como essa chega, olha, 2/3 serão aprovados, 1/3 eventualmente não. Meu Deus, deixa eu estudar para ver se eu estou entre os aprovados. Que é me colocar diante dos desafios da vida e do mundo numa condição para que eu seja um desses aprovados. Que eu consiga dar aqui alguns passos, não que seja algum demérito eu migrar eventualmente para outro planeta que vai atender melhor as minhas condições. Isso não é um demérito, mas já que a gente tem a oportunidade, validar essa oportunidade, conquistar essa condição, porque quanto mais a gente evolui, mais a gente tem a oportunidade de voltar para ajudar os que se fazem necessários. Essa relação fica difícil validar, sendo assim ou não, mas é fato que existe um grande número, sim, do outro lado, esperando essa oportunidade de retornar, ou presos a essa condição nossa aqui, tanto que é um atendimento que a gente se cria num ambiente espiritual. Cada pessoa nossa, às vezes, tem tantos grudados que a gente imagina. Quantos somos, verdade? Quantos somos, porque se um carrega, às vezes, muitos unidos a ele, influenciando seu pensamento, só para fazer essa estatística aí. Cada um tem um anjo da guarda, também. Já tem um anjo, um amigo espiritual, tem uns 10 ou 15 que são obsessores, que não querem muito bem você. Então vamos fazer essa conta. É uma super conta. Eliette Ribeiro, ela falou com o Reginaldo Rodrigues sobre auriculoterapia na parte 2 dessa entrevista, vamos conferir. E é comum sentir dor no local onde a semente é colocada, Reginaldo? Olha, é possível sim, tá? A gente costuma dizer para os pacientes que quanto mais dor sentirem, mais aquele ponto deve ser estimulado. É um ponto que está em maior desequilíbrio. Então, quando você tem um desequilíbrio, por exemplo, do sistema digestório, na hora de apalpar os pontos e definir o local exato de aplicação, você já vai sentir um desconforto e sim, pode gerar uma dor durante o processo, mas essa dor vai cessando com o tempo e é uma dor bem suportável. Não é uma dor que vai incapacitar, que não vai deixar a pessoa dormir ou que vai ficar incomodando ao ponto de tirar o foco ou desequilibrar ainda mais a pessoa, né? É um tratamento, a gente costuma dizer que causa um certo desconforto, mas o benefício que vem através desse tratamento é muito maior do que o desconforto. A maioria das pessoas relatam que conseguem dormir normalmente, conseguem manter todas as suas atividades sem nenhum problema. Então, a dor bem suportável pode ser feito em crianças, jovens, adultos, idosos, não vai atrapalhar em nada, não. E, Reginaldo, falando em dor, você mencionou aí diversas ações que a auriculoterapia pode agir, de forma positiva. Até diminuição de ansiedade. Em caso de dores crônicas, ela também pode ser bastante útil? Sim, no caso das dores crônicas, elas vão atuar reduzindo, causando um efeito anestésico no local onde você sente dor.
mandando estímulos para que o próprio corpo tente regular, né, a disfunção ou a lesão, ou o motivo que seja que esteja causando essa dor. Mas é claro, a gente orienta também os pacientes que, se persistir a dor, se não tiver melhora com o tratamento, ou alguns casos específicos, lesões, joelho, cotovelo, ombros, onde exista desgaste de cartilagem ou de tecido, para que esses pacientes procurem um médico especialista para que eles complementem o tratamento, entendeu? A auriculoterapia, na verdade, ela vem para somar com os tratamentos tradicionais que a gente tem hoje em dia. Então, alguns casos são pontuais, é apenas uma questão de dor por esforço, por uma lesão de treino, e a gente consegue tratar aquilo na hora. E quando é a dor crônica, a gente vai trabalhar junto com outras modalidades da medicina, a fisioterapia, para poder trazer o alívio da dor e agilizar esse processo de cura. E, Reginaldo, para quem, de repente, deseja encontrar alguma solução para alguma enfermidade, mas tem receio de fazer o tratamento com a auriculoterapia, qual orientação você deixaria para os ouvintes? Olha, a auriculoterapia é uma terapia bem tranquila de ser realizada, é um procedimento bem tranquilo, não existem efeitos colaterais diretos relacionados à auriculoterapia. A pessoa pode fazer sem medo, tá? Existem algumas ressalvas que a gente orienta o paciente, por exemplo, num caso de gravidez, né? Então, alguns pontos a gente não estimula, que seriam os pontos de órgãos reprodutores, órgãos genitais, mas no demais, se for, por exemplo, dor na coluna, ansiedade, dor ciática, a gente pode trabalhar, sim, esses pontos numa mulher grávida, desde que a gente não trabalhe com pontos ligados ao sistema reprodutor, né? Então, não existe contraindicação, as pessoas podem ficar tranquilas, tá? É bem tranquilo, é bem suportável o processo. É isso aí, agradecendo a participação da Eliette Ribeiro, que está de volta nos próximos programas aqui com mais entrevistas, né, no Manhã Boa Nova. Mais um recadinho aqui do Abílio Elias, ele diz, né, sabemos que ainda vai demorar muito chegar à evolução do dividir e traz mais benefícios que o competir. Ganhar mais fora da ética, da moral, na doença do egoísmo, do ter, tem que praticar a lei do amor. Gratidão, programa participativo, onde aprendemos sempre mais. Paz e luz a vocês. Vamos caminhando. Você vê essa meninada que está no colégio hoje, eles já compartilham carro, casa. Eu nunca imaginei. Eu cresci para comprar uma casa minha, um carro meu, para ter minha família. Só sua. E o meu filho já pensa completamente diferente. Ele fala, pai, para que um carro? Para que um carro? Você não tem vontade? Não. Essa substituição trabalhista, que assusta tanto, né? Eu vejo casos assim, casos se compara. Então, a pessoa ela trabalhava no atendimento de uma loja, essa loja hoje ela vende menos, ela vende pela internet, então ela mandou embora todo mundo. Então, mas ela foi contratada onde? Para trabalhar nos depósitos, fazendo toda a entrega, manipulação. Então, quer dizer, toda... mudou um pouco essa questão estrutural, né? Então, tem muitos trabalhos que você vê se extinguir e outros se formam automaticamente. Porque o elemento ainda humano, ele é o carro-chefe de muita decisivo. É o decisivo. Agora, qual que é a visão espírita da lei de progresso, André? Então, essa lei, ela nos impulsiona sempre, né? Ela é uma lei que dita que muitas vezes a gente vai ser incomodado nas nossas, né, certezas, na nossa forma de ser, agir e pensar, através de várias questões que ocorrem à nossa volta, justamente para impulsionar, até como eles citam, né? A nossa mudança em décadas, o que correriam em centenas de anos. Então, é por isso que tem coisas que, assim, a nossa visão é de que automaticamente as coisas têm que se encaixar, né? Mas a gente fala assim, poxa, demorou uma década para que as coisas se equilibrassem. É muito tempo, mas pensa que aquilo demandaria talvez centenas de anos. Então, ver que houve uma mudança mais rápida por um tempo que a gente equalizou, que é diferente do tempo de Deus, mas as coisas estão, sim, dentro dessa lei no tempo de Deus. A gente pensa que nós estamos literalmente vivendo a era da comunicação, né?
consequentemente, do conhecimento, e aí você linka isso com o que a doutrina fala, que a gente deve primar pela busca desse conhecimento, eu acho que faz muito sentido a gente ter consciência de que o progresso ele se materializa em cada clique que você dá, em cada acesso que você faz. Agora, vamos entender de novo essa questão? Nenhum site pornográfico pula em cima de nós andando na rua. É a minha falta de moral que me leva a acessar. Isso que é importante a gente passar para uma criança que está em formação, sem ficar com tanto medo que essa tecnologia ameaça. Pai, mãe, você que está me ouvindo agora, a gente tem tanto tempo para formar os filhos, por que fica tão apavorado? Vamos sentar, vamos fazer evangelho. Ok, você não é espírita, mas vai discutir moralidade dentro da sua filosofia, da sua religião, da escolha que você fez, porque é igual para todo mundo. O certo não é dessa religião ou daquela outra. Moralmente falando, o respeitar o próximo, não roubar, enfim, é para todos. Sim. Né? Então, pai, mãe, a gente tem muito tempo para cuidar dessa criança que está em formação, para não ficar... Eu acho muito... A Adriana estava falando ainda do supermercado aí do futuro, né? Que alguns pontos do planeta já estão acontecendo, mas ainda me entristece não a ideia de você pegar o produto, pôr na cesta e já está pago, mas de você ter que encher esse ambiente de câmeras. Porque se você põe câmera, porque moralmente a gente não chegou lá. É verdade. Essa que é a questão. Todo lugar que eu vou, que eu fico, um consultório médico, inclusive onde eu trabalho, tem câmera por tudo quanto é lado. Eu falo, nossa, a gente ainda não chegou lá. Não chegou. Né? Eu vejo uma câmera com essa função de vigilância, então a gente externaliza aquilo que deveria ser internalizado. Eu que deveria ter uma câmera na minha consciência. Cara, isso é legal, isso não é legal. A gente saber que o que você não pode colocar à mesa e discutir com a sua família, talvez também não seja conveniente você colocar na internet. Né? Porque não vai ficar escondido aquilo lá. Então você pode colocar essa pauta, você pode colocar essa imagem na mesa para discutir com a sua família? Não. Então também não ponha na internet. Muito bom. Os robôs aí podem servir de companhia para pessoas solitárias no futuro? Você sabe que tem muitos nipônicos, a Adriana sabe disso até melhor que eu, se casando com robôs. É mesmo, né? E eles têm temperamento, e você planeja, hoje eu quero ela histérica, estressada, amanhã eu quero ela fofinha, enfim, então você programa, e esses robôs são plasticamente constituídos com o rosto, com feição daquele que o compra, né? Não tem problema, não. Daqui a pouco você vai se dar conta que não é por aí, e você vai voltar a olhar para o seu irmão, para o seu próximo. Mas se tem necessidade de viver essa fantasia, viva. Porque depois a gente se volta para o ser humano de novo. Vê que interessante, um tempo atrás surgiu um brinquedinho que era um bichinho que você dava para a criança tinha que toda hora alimentar, conforme tocava o bichinho, botar para dormir e fazer uns cuidados com aquele bichinho que de tempo em tempo ele demonstrava um sinalzinho, né? Isso aí viralizou, muita gente teve, né? Teve. Mas vê que parou, surgiu. Agora você encontra vídeos na internet em que a criança ela ganha um bichinho, um animal, a reação dessa criança. Gente, emociona ver como a questão da vida, a vida, né, realmente que vem das mesmas origens que a nossa, pode ser um animal, uma pessoa, o quanto é emocionante a criança, ela recebe um presente, geralmente um videogame, ela vai ficar contente, mas a reação da criança quando recebe às vezes um bichinho de estimação, o choro, a expressão dela, a forma como ela age, demonstra que nós precisamos ainda dessa interação vibracional. Exatamente. Que venha de um bicho, que venha do ser humano, mas um robô vai enganar. Mas... não é a mesma coisa. Obrigada, Adriana. Obrigado, Vanessa, Hildo. Hoje foi um programa aí tecnológico. Esperamos aí que essa tecnologia nos faça sempre bem. É mesmo. Obrigada, Hildo. Felizes escolhas a todos nós. E não vamos parar com essa história de demonizar tudo quanto é recurso que Deus nos deu. Exatamente. E valorizar os recursos que Deus nos dá para a nossa evolução. Muito bom. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até o próximo programa. Você acompanhou Manhã Boa Nova.